Eu estou aqui aonde realmente tudo começou na minha família. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, as raízes dessas duas famílias é aqui, na Praia do Barro, hoje chamada de Praia das Cigarras. E esta origem me traz lembranças muito queridas, me remonta a esses tempos. Meu pai fala muito aí de cima, ali perto da Dona Arminda, onde tinha um engenho grande. Aí se fazia aguardente, fazia rapadura, os famosos pés de moleque da Dona Arminda. Por essa mata toda se caçava passarinho. E essa outra parte que vai até aquele canto lá, chamado Canto da Totó, que é uma espécie de divisa da propriedade familiar. E tudo aqui tem para mim um sabor especial. Inclusive ficou marcado através de um poema chamado Raízes, que diz o seguinte: eu tenho na minha veia o sangue de gente forte, que quando pisava a areia, no mar sabia o seu norte. Aprendi desde menino a olhar o meu bem do alto. Do engenho grande, meu tino coordenava o meu salto. Ao me soltar pelas matas, caçador de passarinhos, eu na verdade ia à cata buscar meus próprios caminhos. Canoeiro em qualquer mar, com remo e rede na mão, com luz do sol ou luar, nunca perdi meu timão. Eu sou assim, destemido, meu canto é cantado em dó. Se um dia eu me ver perdido, a fé que eu tenho é um fifó. Quando eu amarro um amor, amarro com cego nó. Me arranho em busca da flor, não pelo perfume só. Nada tenho e tudo dou. Sou como foi minha avó, sou tudo isso que sou do canto da Totó. Sim, por aqui esta praia servia de saída para os produtos que por aqui se faziam, como aguardente, era trazido muito aqui, frutas, né? Trabalhava-se então com tudo aquilo que a lavoura possibilitava, não só para o sustento, mas também era levado para outros lugares, né? Aqui para o Porto, depois ia para Santos, talvez alguma coisa para o Rio de Janeiro. Fumo também era cultivado aqui. Era uma região que tinha uma autossustentação muito legal. É aquela coisa que eu acabei de falar aqui no poema Raiz, é a raiz. O nome é Praia do Barro. Então, ela foi mudada para Praia das Cigarras depois que um empresário, um investidor no ramo hoteleiro, fez uma edificação para explorar o turismo e tal. Eu não o condeno. Afinal, entre chamar de Clube das Cigarras e Clube da Praia do Barro, o primeiro tem uma sonoridade melhor para esse tipo de cliente. Bem, a questão da minha entrada na política, ela tem relação com a amizade. Quem me trouxe para trabalhar aqui foi o Paulo Julião, juntamente com o Zangado, dois grandes amigos que eu tenho. Eu fui chefe de gabinete. Na época não existia ainda a Secretaria da Educação, isso em 85. Eu fui o supervisor de educação do município. Posteriormente, em outras administrações, como a do Dr. João e a penúltima aí do Hernani, eu trabalhei na área da cultura, fui diretor de cultura. Eu trabalhei também na área da comunicação. As coisas que se faziam, que se desenvolviam de informação, quando chegavam a informações necessárias da nossa vida cultural mesmo, da nossa raiz, eu era convidado a opinar e com isso eu desenvolvi um trabalho lá que me deu muito prazer. Alma caiçara é o sentimento que você tem de mais puro, daquilo que toma conta do seu sentimento, que desenvolve a sua emoção.
Ser caiçara é gostar das coisas nossas que têm a raiz, a terra, a natureza, as pessoas, o mar, tudo isso. Quem desenvolve esse sentimento com profundidade, realmente sentindo no fundo da alma o que é isto, eu acredito que este cidadão que assim age é um cidadão com alma caiçara. A nossa Constituição Social, ela traz, evidentemente, que uma espécie de orientação, né? Aquilo é o guia. Embora as pessoas daqui venham de diversas praias, de diversos bairros, vários migraram para São Sebastião, aprenderam a gostar de São Sebastião e com isso formalizaram e vivenciaram aqui na nossa cidade como se aqui tivessem nascido. Aqui é um caso especial. Veio para cá, através da empresa de ônibus, um homem chamado José Ribeiro, seu Zé de Biúna. Seu Zé vendia passagens aí durante décadas e décadas e tem uma interessante intervenção dele, que numa festa de São Sebastião sempre vinham de diversos lugares, melhor dito, bandas para tocar as retretas e acompanhar a procissão. E numa ocasião não conseguiram fechar. E o seu Zé, que era natural de Biúna, onde existia lá uma banda municipal, que aliás quase toda a cidade do interior tinha, e ele falou com aquele sotaque caiçara, que eu coloquei numa poesia que eu fiz para ele, que ele disse o seguinte: festa sem banda, quer saber de uma? Eu trago a Furiosa de Biúna. E ele trouxe não só daquela vez, mas da seguinte e da seguinte. Quer dizer, um homem que tem esse comprometimento, que chega aqui com um sotaque caipira terrível, arrastado, se envolve aqui, é amado pelas pessoas daqui. Esse homem tão bom foi uma das figuras que despertou em mim uma grande admiração, certo? E tantas outras que vieram de fora, que para cá foram conduzidas por alguma razão, médicos, depois com o desenvolvimento da economia, vieram gerentes de banco, se estabeleceram aqui, na área judicial, promotores, juízes, muitos acabaram aqui comprando uma terra, fazendo uma construção, servindo de ponto de referência para suas vindas em períodos de relaxamento, de férias familiares, etc. Então, esta coisa me agrada muito, ver o envolvimento, o congraçamento entre os que vieram de fora e aqueles que aqui existiam. Com esse detalhamento que eu acho importante. Eles vieram para admirar o que nós temos aqui. Então esse grande poeta santista, o médico Martins Fontes, que foi, meu pai tinha amizade com ele, conviveu com ele. Ele trabalhava no centro de saúde, era um homem que ele era adorado pelas pessoas, pela maneira como ele tratava. E o Martins Fontes é o autor desse poema que nos fala tão de perto, que é a Canção Caiçara, onde ele diz: de onde vens, Patrício? Camarada amigo, salta da canoa, vem pousar em paz. És dos alcatrazes ou do bom abrigo? De uma das queimadas ou dos senzalás? Vens de Vila Bela, do montão de trigo? Vais a Cananéia, vais ao Craguatás? Venha de onde vieres, com prazer te sigo. Vá por onde fores, tu comigo irás. É que em toda a costa, paulistanamente, há uma só família de tão boa gente, e em qualquer momento o teu irmão sou eu. Sem saber teu nome, dou-te o meu afeto, e no comunismo do meu pobre teto a farinha é tua, todo o peixe é teu. Então, deste poeta, autor da Canção Caiçara, ele tem uma frase que meu pai dizia muito e que eu gosto, porque aprendi através do meu pai, mas a frase é de Martins Fontes. Eu acho linda. Como é bom ser bom. Tem uma expressão que diz o seguinte: nós morremos duas vezes. Uma, quando nós morremos, e a outra, quando nós somos esquecidos. Então eu tenho o desejo
eu não acredito na outra vida. Fica, portanto, aqui um interesse terreno. Gostaria que as minhas poesias da cultura caiçara fossem relembradas por gerações através da escola, dos saraus, dos encontros sociais. Este seria meu maior presente. Um visual de esplêndida aquarela é o do Parto da Lua, em Ilhabela. Primeiro, o clarão a desenhar contornos. Logo surgem ondas em idas e retornos. E quando finalmente instala o seu reinado, a beleza projetada é tão incrível que às vezes acho que seja possível, ao criá-lo, estar Deus apaixonado. A minha inclinação pela poesia, ela se fez de uma maneira assim muito espontânea. Eu já devia ter dentro de mim esse tipo de sentimento. Fui sempre bom aluno em redação. Naquela época era muito exigido, né? As redações, as composições que tínhamos que fazer. E os meus professores de português sempre citavam, na maneira como eu escrevia em prosa, uma entidade assim bem próxima da poesia, na maneira como eu fazia minhas frases. E depois, pouco a pouco, eu fui aprendendo então as formas de poesia, né? Um detalhe importante é que naquela época os livros da escola primária, do ginásio e mesmo depois da escola normal que eu fiz, sempre havia poesia de grandes compositores brasileiros. Nós então aprendíamos aquela poesia, aprendíamos a ler e a entender aquele texto. Isto acho que me aprofundou bastante nesse interesse pela poesia. Eu sempre vivi em Santos, fui estudar em Santos. Lá eu me formei, lá iniciei meu trabalho dentro do magistério e evidentemente que no período de estudante eu não saía daqui. Aquela época era o mês de julho inteiro, nós tínhamos a partir da primeira quinzena de dezembro, as escolas já entravam de férias e aí a gente ficava, as aulas só voltavam em março do ano seguinte, mas infelizmente eu sempre perdia um pouquinho dessas férias, que tinha uma segunda época de matemática que era infalível. Nós vínhamos de barco naquele tempo, alguma ou outra vez de ônibus vindo de São Paulo, mas passávamos sempre aqui, os tempos todos, ligados inclusive aos festejos de caráter religioso e social. Em julho aqui, a festa de Nossa Senhora do Carmo, nós estávamos por aqui por ser período de férias. A festa de São Sebastião em janeiro, então, era uma coisa maravilhosa, de uma alegria, de uma sociabilidade muito grande. Aqui, nós brincávamos de pegador no coreto. O coreto, ele tem, eu não sei agora, acho que são 7 ou 8 colunas onde estão assentadas as grades, né? A gente brincava ali, olha que coisa, pegador de canto. O que era o pegador de canto? Cada um ficava numa dessas pilares e ficava um no meio que tinha que pegar. Então, no momento em que um se deslocava e o outro também, para um ser substituído pelo outro, esse que estava no meio tinha que pegar um. E se esse fosse pego, esse aqui ia para o meio e tal. Então, aquilo tudo era muito interessante. Sem contar, hoje, quando lembro disso, uma maluquice tão grande, aquela grade do coreto, nós íamos com as mãos, plantávamos uma bananeira às avessas, punha os pés ali no pedestal para depois ir parar lá na calçada. Tem aqui onde hoje é a Esportimar aqui, né? Ali era um grande goiabal, aquele terreno todo, até lá a Avenida Guarda-Mor. A gente brincava de pegador nas goiabeiras, olha que coisa. Tinha, acho que centenas de goiabeiras. Então a gente pulava, nós éramos verdadeiros micos ali, pulando, e aquilo era uma diversão terrível. Lógico, de vez em quando um caía, quebrava o braço, enfim, essas coisas eram comuns. Mas, e eu faço questão de dizer isso para os meus filhos e até para os meus netos, nada contra. A ninguém é lícito deter a marcha do tempo. Mas as brincadeiras nós criávamos
Hoje as crianças brincam bastante, têm bastante informação, mas são jogos, são mecanismos. Você não põe em exercício a tua ideia, a tua criatividade. Então nós tínhamos essas coisas que eram realmente muito interessantes, nos desenvolveu. Para você ter uma ideia, aqui, quase todas as casas aqui no centro, as casas iam de uma rua a outra. A frente da casa era numa rua, o fim do quintal já era outra rua lá. E essas casas todas eram verdadeiros pomares, tinha frutos de tudo quanto era tipo. Você sabe uma das coisas que a gente ia fazer por pura diversão? É roubar fruto do quintal do vizinho, do quintal à porta. E coisas que nós tínhamos, era só a farra de ir lá, de pegar, de se esconder, enfim. A questão relativa à minha profissão no magistério, eu acho que ela tem muito a ver com as raízes da minha família. Minha mãe foi professora aqui no Paúba. Ela contava para nós, ela ia no começo do ano letivo, tinha canoa que levava ela até lá. No mês de agosto, na retomada das férias de julho, ela disse que por diversas vezes foi em lombo de burro daqui até lá, uma picada daqui até lá, porque o mar era muito grosso e não tinha como chegar à praia. Eu acredito que isso esteja dentro de mim por esta visão. Minhas irmãs mais velhas, professoras também, eu acho que isso pode ter influenciado bastante a minha inclinação. Quanto à minha formação familiar, eu casei em Santos e evidentemente que esse meu compromisso familiar e tal me trouxe logicamente uma necessidade de maior desenvoltura, de maior atividade para poder suprir as necessidades da família. E felizmente eu tive uma família muito legal, tive e tenho, A minha mulher é uma companheira admirável e nós já estamos aí passando dos 50 anos de casados. Eu tenho muita alegria quando falo da formação, da constituição e principalmente da convivência com meus filhos e agora meus netos também. Na minha casa sempre houve música. Nós tínhamos lá uma vitrola, minhas irmãs gostavam muito, Francisco Alves, Orlando Silva, Aracide Almeida, enfim, aqueles grandes nomes da música brasileira da década de 30 e 40. Portanto, bem antes de eu ter nascido, essas músicas existiam e eu comecei a gostar dessas músicas, Eu me lembro que na época algum amigo falou, mas você é saudosista. Eu não tinha idade para ser saudosista. Eu curtia essas músicas com 15 anos, 14 anos, até menos inclusive. Depois então, por já ter dentro de mim esse interesse pela música, eu fui adquirindo meus próprios caminhos, de entendimento da música. A primeira grande paixão que eu tenho desenvolvida por mim, eu mesmo ir buscar, ouvir e tal, e que até hoje perdura, é a música de Dorival Caymmi. E aqui eu acho que há uma aproximação com a minha vida de caiçara, de gostar das coisas do mar, que é a canção de Caymmi. As canções praieiras de Dorival Caymmi são de uma poesia, eu acho, e costumo dizer, eu não sou crítico literário nem musical, mas para mim Caymmi é o maior poeta popular desse país, dentro desta proximidade da minha vida, de caiçara, de família caiçara, de amigos caiçaras. O que ele construiu é definitivo para mim. Olha, eu, na ocasião, eu não tive próximo da Nana. Conversei um pouco com o Danilo. Por sinal, eu tinha um livro chamado Terralão, e dentro desta coleção de livros tem uma poesia que eu fiz para o Dorival Caymmi. E eu entreguei nas mãos do Danilo, na hora ele leu, até lá no pátio da antiga Secretaria de Cultura, eu percebi que ele estava emocionado, e aquilo me fez um bem, porque não pôde ser por Caymmi, o Caymmi era vivo ainda, mas pelo menos o filho pôde sentir isto aí. E nesta ocasião, inclusive, foi sugerido
e foi feito a concessão do título de cidadão sebastianense para o Dorival Caymmi. Não sei se todos sabem disso. Caymmi é cidadão sebastianense. É até interessante que algumas pessoas amigas vieram falar: mas que ideia é essa aí? O que Caymmi fez para São Sebastião? O que ele veio fazer aqui? E eu, na ocasião, disse: olha, ele não precisa vir aqui. A identidade da obra dele com a nossa cultura, acho que satisfaz a qualquer outro interesse do que uma figura de projeção que talvez não tenha nenhum sentimento pelas coisas daqui e muito menos pela cidade. Quando você tem um foco num determinado tipo de sentimento, eu acho que isso paralelamente te conduz a comportamento de vida. Então a inspiração que Caymmi me passa pela sua obra, pela sua música, principalmente pela sua poesia, ela traz um tipo de comportamento que é voltado a isso. Porque me faz um bem muito grande saber das coisas do mar, da gente do mar, a linguagem, a pesca, a produção, enfim, de tudo que é ligado ao mar, me comove. E a minha vida é isso. Há essa movimentação desse sentimento transportado para a minha própria maneira de ser. Eu sempre procuro buscar no desenvolvimento das minhas coisas esse tipo de interesse. É curioso, outro dia nós estávamos aqui mesmo, nessa sala, e falando de alguém, e eu falei: esse aí já está para lá do Guaicá. E esse amigo deu uma risada tão assim: mas que coisa, por ter cisma, tudo é Guaicá. Eu falei: por que eu vou falar Bagdá se Guaicá está aqui? E Guaicá já é um pouquinho longe do centro, então estar para lá do Guaicá, eu acho mais confortável para mim, né, do que viver lá no mundo do Oriente. Bem, hoje o meu trabalho tem sido voltado muito para a nossa vida caiçara. Eu já disse, tenho minhas raízes aqui, mas eu vivenciei muito. São Sebastião para mim foi uma coisa muito importante, muito importante em termos de sentimento, de guardar recordações, lugares, pessoas, festejos, amizades. Tudo aqui em São Sebastião para mim sempre teve uma coisa muito forte que tomou conta dos meus sentimentos. Eu sempre eu procurei cultivar isso e guardo até hoje. E depois que eu definitivamente vim morar aqui, então pude saborear aí com mais amadurecimento o que é a vida do caiçara e particularmente a do sebastianense, né? O prazer que você tem de saborear um trabalho que você fez com carinho, com sentimento, com amor, sendo reconhecido, é realmente muito legal. Eu, ao longo aí dessas últimas décadas, eu fiz vários saraus de diversos temas, é verdade, mas sempre incluindo coisas caiçaras. E ver as pessoas da minha idade saboreando esse prazer, né, da poesia caiçara é muito legal, faz muito bem. Mas mais ainda é ver as pessoas mais jovens que nem conheceram talvez fatos que são narrados ali e que vêm comentar e que vêm falar e que gostaram de ter visto isso. Isto realmente me dá um grande prazer mesmo. E mais ainda, como tenho sido reconhecido por algumas professoras, ver o meu trabalho sendo passado nas escolas para que as crianças possam entender, para que elas possam ter conhecimento daquilo. É maravilhoso isso. Porque, agora, não só da poesia, mas da cultura caiçara, durante uns tempos aí eu fiquei dando umas palestras sobre a cultura caiçara nessa escola que forma ali no Barequissaba, a Guarda Mirim, se não me engano é isso. E eu fiquei espantado várias vezes eu falar termos que eu percebia que as crianças ficavam de boca aberta: mas o que é e tal? E algumas acanhadas, mas outras perguntavam: mas o que é isso e tal? Então,
Quer dizer, eles não têm culpa de não saber, porque eles não são daqui. Mas nós temos culpas de não ensinar aqueles que vêm morar aqui conosco, vivenciar a nossa cultura, e que se aqui estão, é porque estão realmente levando uma vida melhor do que os seus lugares de origem. Então é bom que conheçam a nossa história. Não até por uma obrigação, mas até por uma troca, para que as nossas crianças, para que os nossos jovens também conheçam os termos que eles usavam lá nas suas origens. A questão de alma caiçara, né? Eu acho isso fundamental. Muitas vezes há discussões de antigos companheiros meus e tal, que até é uma coisa meio preconceituosa, né? Ah, fulano não é caiçara. Bom, ser caiçara não significa a obrigatoriedade de ter nascido aqui. Você pode vir para cá e, dentro da atividade que você desenvolve, do relacionamento social, das ideias que você recebe e introduz dentro desse convívio, você gostando, você curtindo, você tendo sentimento, você é um caiçara. Então, isto é alma caiçara, entendeu? Isto é que é importante, ter o prazer de saborear. Eu estou muito à vontade para falar, porque teoricamente eu sou santista. Não, teoricamente não, praticamente, né? Eu nasci em Santos, mas eu não tenho pela minha cidade natal o interesse, o amor, o desenvolvimento, embora vivesse lá, hein, todo esse tempo. Não pude curtir, porque eu vejo que o grande sabor é cenário e gente. Cenário e gente, onde eu pude estar, participar e desenvolver um relacionamento feliz, foi a gente de São Sebastião, a gente caiçara da terra do meu pai.